Já estou passando para o pastor Gustavo. Deus abençoe. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? A unção de Deus está na casa. Eu posso sentir a presença de Deus na casa. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nesta noite, participando desse congresso de varões. Eu fico muito honrado e feliz pelo convite. Isso é um sinal que a igreja me adotou, né? Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Alexandre. Deus abençoe você e sua esposa pela recepção que eu tive da última vez, irmão. Eu vou falar com toda a verdade para você que há muito tempo eu não tinha sido recepcionado como eu fui, né? Teve banquete. Eu fiquei muito feliz e honrado. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Evangelista Wilton, que Deus abençoe, é meu amigo, né? É um canal de bênção na minha vida, foi a ponte para nós estarmos aqui, e hoje mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Eu parabenizo todos os varões e toda a igreja em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos em um congresso e foi-lhe posto um tema, e esse tema, o Salmo de número 18, verso de número 32. Vocês podem abrir a sua Bíblia, ler comigo o tema, e depois nós iremos ler um texto paralelo para que nós possamos ministrar em nome de Jesus. Diz assim o tema: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Amém? Abra sua Bíblia agora, 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo de número 5. Verso de número 17. Amém? 2 Samuel, capítulo 5, verso 17. Diz assim: E quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor: subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Respondeu o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim, feriu ali e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como que rompe as águas. Por isso chamou aquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e espalhar sobre o vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, o qual o respondeu: não subirás, mas rodearás por detrás deles e os atacarás das amoreiras. Há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas polpas das amoreiras, te apressarás
porque o Senhor sairá diante de ti para ferir os filisteus no arraial. Amém? Pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Amados e queridos irmãos, acredito eu que quando há uma festividade dos departamentos, eles entram em oração para escolher o tema. E há um tema, e eu gostaria de aplicar esse texto dentro do tema que foi escolhido, porque vejamos bem que o Salmo de número 18 é um salmo que Davi ele fez em um dos seus momentos de gratidão a Deus pelos livramentos que ele recebeu, pelos livramentos a qual o Senhor lhe deu, não somente da perseguição que ele teve de Saul, mas também depois dos seus inimigos que sucederam quando ele tomou posse do seu trono, da promessa que o Senhor havia lhe feito. Vejamos bem que Davi, ele era uma criança ou um jovem que apacentava a ovelha de seus pais. Era um menino que foi ungido para assumir uma liderança, para ser rei em Israel, mas mesmo depois da sua unção ou da sua separação para ser rei, ele volta a exercer a sua função de pastor, que ele apacentava as ovelhas de seu pai. Vejamos bem que quando Deus diz a Samuel para que procurasse a casa de Jessé, porque ali havia um homem que era escolhido de Deus para apacentar o seu povo. Acredito eu que Deus nunca iria separar alguém que não soubesse cuidar de um rebanho. Portanto, quando Deus está no céu olhando a terra, Ele está olhando alguém que ninguém está vendo. Ele está observando alguém que ninguém observa. Porque quando Samuel ele entra na casa de Jessé, diante dos olhos deles estavam os filhos de Jessé, ali formosos, homens preparados para a guerra, homens que tinham manejo em espada, mas não tinha intimidade com ovelha. Ou seja, jamais Deus separaria alguém da casa de Jessé que não soubesse cuidar de ovelha. Os filhos de Jessé eram homens de guerra, preparados para a guerra, preparados para a batalha, mas Samuel era cuidador de ovelha, apartava ovelha, cuidava de ovelha, estava com ovelha, sentia cheiro de ovelha, até mesmo as ovelhas sentiam o cheiro dele. Observe que Samuel ele está apacentando a ovelha de seus pais. Davi está apacentando a ovelha de seus pais. Quando ele chega para ungir Davi, Samuel chega para ungir Davi, está ali os filhos de Jessé. Em ponto de Samuel olhar e dizer que perante ele estava o escolhido. Mas aí Deus o repreende dizendo: olha, você vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu sondo o coração. Só que quando passaram os filhos de Jessé, e ali o Senhor diz que entre eles não estava escolhido, a pergunta de Samuel é: existe mais um? Aí Jessé ele vai dizer: está lá apacentando ovelhas, não está sendo visto pelos homens,
não está sendo visto pela sociedade, mas está fazendo uma função que agrada o coração de Deus. Às vezes nós esperamos reconhecimento dos homens, mas se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é quando nós exercemos a função que Ele nos delegou para fazer. Ele chama, e a Bíblia diz que quando desce o olho sobre a vida de Davi, automaticamente desce o Espírito de Deus sobre ele. Só que ele não vai assentar no trono, ele não vai sentar numa cadeira, ele está sendo ungido a rei, mas ele volta a fazer o que estava fazendo. A unção de Deus estava sobre ele. Ele foi ungido para sentar em uma cadeira, mas ele não vai assentar na cadeira, ele vai voltar para o pasto, cuidar de ovelha, sentir cheiro de ovelha. Às vezes nós achamos que por receber a unção na nossa vida, automaticamente as coisas vão mudar. Mas as coisas não mudam do dia para a noite. Há um processo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, há um processo. Automaticamente ele não recebe aquilo que ele foi chamado, separado para fazer. Ele recebe a unção e a unção não muda a vida dele naquele momento. O tempo vai passar, ele vai continuar. Só que um dia ele vai entender que tudo aquilo que vivenciou no meio do pasto, cuidando de ovelha, ia servir para ele lá na frente. Aquilo que você faz hoje, aquilo que você passa hoje, você vai entender lá na frente o porquê está passando. Aí um dia, o que acontece? Todos nós sabemos da história de Golias. Ele vai entregar marmita para os seus irmãos, a pedido de seu pai. Quando ele chega lá, os filisteus haviam se levantado contra o exército. Observo eu, pastor, que todas as vezes que Deus lhe entrega algo, você vai incomodar o adversário. Os filisteus não estavam ali para lutar com Davi. Os filisteus estavam ali para lutar contra o exército de Deus. E Davi, ele chega lá e observa que há um gigante, homem de guerra, com espada, com lança, com escudo, afrontando o povo de Deus, dizendo: cadê o homem para me enfrentar? E o exército está ali, irmão, cheio de homens, escondendo, observando o gigante. E as pessoas olhavam no gigante e diziam: ó, a lança dele tem uma medida muito alta, o escudo dele é grande, olha a altura desse gigante, eu não tenho coragem, o outro também não. E aí como é que vai ser? Está chegando um menino que não tinha manejo com espada, não tinha manejo com lança, mas tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Quem olha para o gigante nunca vai ter disposição para enfrentá-lo. Guarda isso. Quem olha para o gigante nunca vai ter disposição para enfrentá-lo. Porque todas as vezes que você olha para o gigante e diz que não dá conta, você está diminuindo o Deus que você serve. Vou repetir. Todas as vezes que você olha para o gigante, dá título a ele, dá altura para ele, você dá altura, tamanho, jeito, mas não tem coragem de enfrentá-lo, você está diminuindo o teu Deus. Dá
Está todo mundo com medo, mas ele chega ali, ele vai perguntar quem é este homem filisteu que está afrontando o povo de Deus. Aí um vai dizer, olha, ele é gigante, ele tem armadura, ele é assim, ele é homem de guerra, ele já matou tantos. Aí ele vai dizer, mas espera aí, cadê o corajoso que vai enfrentar esse homem? Aí de repente chega um e diz assim, olha, o rei falou que se alguém matar e enfrentá-lo, vai ser livre de imposto, vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio, e o negócio vai ser bom para este homem que ia enfrentá-lo. Aí isso vai dizer, aleluia, no coração dele, eu vou. E ele vai se apresentar. Quando ele se apresenta, aleluia, eu acredito na minha conjectura que Saul olhou para ele e disse, esse menino não tem tamanho, esse menino não tem jeito, esse menino não tem estatura. Olha para ele e pergunta, você já pegou numa espada? Você já pegou numa lança? Ele diz, não, eu só pego marmita para os irmãos e sei cuidar de ovelha. Mas espera aí, como é que você vai lutar com esse gigante? Aí ele vai dizer, olha, eu apacentava a ovelha dos meus pais, do meu pai. E um dia veio um urso, aleluia, e quando o urso veio eu matei ele, e depois em outro dia veio um leão e eu fiz a mesma coisa, eu matei. Irmão, aqueles gigantes e ursos que você mata no secreto, ninguém vê, ninguém sonda, ninguém conhece, mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus está vendo e está te preparando para gigantes maiores que virão. Alguém viu ele matando urso? Não. Alguém viu ele matando leão? Também não. Mas ele estava lá e ele fez, e está relatando aquilo que Deus viu. Você já fez isso? Sim. Quem viu? Ninguém. Então veste minha armadura. E ele vai vestir. Ele vai andar para lá, ele vai andar para cá, ele vai ver que vai ficar desconfortável a ele. Porque a armadura de desviado não serve para crente. Ele vai ver que ele não tem negócio com aquilo. Ele vai ver que não tem jeito para aquilo. Automaticamente ele tira e diz, olha, posso usar aquilo que eu tenho domínio? Eu posso usar aquilo que eu sei fazer? Porque hoje estão todas as pessoas querendo imitar as outras. Porque com ele está dando certo, eu vou fazer. Porque está dando certo com ele, vai dar comigo também. Às vezes porque está dando certo com outro e com outra você quer imitar. Mas aquilo que Deus fez com você é com você. Deixa eu usar com aquilo que eu sei. E ele vai. Ele pega a sua funda. Ele entra no campo de batalha e com uma pedra ele derruba o gigante. O que me chama a atenção que ninguém conhecia Davi enquanto ele apacentava a ovelha. Mas o dia que ele derrubou o gigante, ele passou a ser conhecido. Porque as mulheres cantavam, Davi matou milhares e Saul matou 1000. E assim cantavam nas ruas, e ele passou a ser, irmão, dá glória a Deus pelos gigantes que aparecem na sua vida, porque você passa a ser conhecido através dos gigantes que você derruba. Imagina só se ele corta do gigante. Vão dizer, olha lá o frouxo que correu do gigante. Olha lá o frouxo que correu, saiu correndo, não deu conta e vazou. Mas ele passa a ser conhecido, mas continua sem trono, sem cadeira, sem posição. Ele passa a ser um homem de guerra, ainda fugitivo de Saul. Porque quando Saul descobre que ele é o escolhido de Deus, ele passa a ser perseguido, ele
passa a ser perseguido em ponto de, por muitas das vezes, ter a oportunidade de matar Saul, mas não matou, porque ele sabia que mesmo Saul sendo desviado, tinha unção de Deus, era separado de Deus. Ele dizia: nós não podemos tocar no ungido de Deus. E tá um tal de gente querendo matar crente, pastor. Ungido querendo matar ungido. Ele passa a ser conhecido, ele passa a ser perseguido. Saul morre. E quando Saul morre, interessante que ele vai ficar de luto por alguém que lhe perseguiu querendo tirar a sua própria vida. Ele passa a ficar de luto por alguém que queria tirar a sua vida. E ele pede uma direção para Deus. Para onde ele iria? Para onde o Senhor o levaria? E o texto diz que ele sobe para Hebrom. Quando ele chega em Hebrom, ele é ungido a rei sobre Judá. E depois, por algum tempo, ele é ungido sobre toda Israel. E agora eu entro no texto a qual nós lemos. E quando os filisteus souberam que Davi tinha sido rei sobre Israel. Vejamos que quando ele assume a cadeira, os inimigos aparecem, porque agora aquele que não tinha nada tem, aquele que não era nada, agora ele tem alguma coisa, ele é alguma coisa, e quando nós nos tornamos alguma coisa, os inimigos aparecem. Quando eu não sou nada, está tudo tranquilo, belezinha, não tenho problema, mas quando o Senhor me faz ser alguma coisa, os inimigos aparecem. Se o inimigo está te perseguindo, é porque você passou a ser alguma coisa. Porque antes você não era nada. Antes você só era mais. Agora você passou a ser alguém ungido, separado, porque o Senhor lhe preparou uma cadeira a qual ninguém pode assentar. Essa cadeira é tua, e o que Ele preparou para você é teu. Quando os inimigos ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, cercaram o rei Efraim. Efraim era um local montanhoso, só tinha uma entrada e uma saída. Davi não tinha para onde correr, Davi não tinha para onde fugir. Ele se assenta no trono, automaticamente aparecem os seus adversários, seus inimigos, porque o inimigo não quer que você assuma uma posição que Deus lhe deu para você assumir. E aí Davi está ali, a mensagem chega até ele: olha Davi, os seus inimigos, a qual você não tinha, mas agora você tem, te cercou, e você não tem mais para onde fugir. Só que Davi sabia como agir nos momentos difíceis da vida. E nos momentos difíceis da vida, como ele agia? Ele descia a fortaleza de Deus. Porque quando os inimigos aparecem, para onde eu tenho que ir? Para baixo da cama? Não. Me trancar num quarto? Não. Fugir para a casa do amigo? Não. Para onde eu vou, pastor? Para a fortaleza de Deus. Aonde é a fortaleza? É onde você entra para buscar e consultar a Deus.
aonde você entra para falar com Ele, para pedir direção para Ele, perguntar para Ele para onde você vai, se você sobe, se você desce, se você fica, se você vai, porque a direção não é nós que tomamos, porque a partir do momento que nós levantamos a mão, quem nos dá direção é Ele, quem nos guia é Ele, quem nos leva é Ele. E o texto diz, e Davi desceu, ele não subiu, ele desceu a fortaleza. E tem muita gente que diz que a fortaleza é subindo, mas não é, é descendo. Você quer uma coisa, o evangelista Hilton? Não tem dedicatória o Salmo 91, não. Não diz quem escreveu o Salmo 91, mas eu dedico a ele. Porque ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha... Ele é a minha fortaleza. Porque quando eu estou com medo, é lá que eu entro. Porque eu sei que lá na fortaleza de Deus o urso não entra, o leão não entra, o inimigo não entra, ninguém invade a fortaleza de Deus, porque lá eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou coberto, assim como diz a palavra, Ele é o Deus que me cinge de força. Aleluia, Rabalaia da Gacélia. O inimigo não entra na fortaleza, o adversário não entra na fortaleza, o medo não entra na fortaleza, a depressão, a opressão não entra na fortaleza de Deus. Lá você está guardado e escondido. Lá ele está guardado, ele está consultando. E a pergunta de Davi a Deus é: Senhor, eu subirei, porque subir e entrar no campo de batalha qualquer um entra, mas a pergunta é: tu entregarás nas minhas mãos? Porque eu posso entrar, mas será que eu vou vencer? Eu posso comprar a briga, mas será que eu vou ganhar? Eu posso apostar, mas será que eu ganho? E aí a pergunta é: Senhor, eu subirei, tu entregarás as minhas mãos. E a resposta de Deus vem, e Ele vai dizer assim: sobe, porque certamente te entregarei nas tuas mãos. Davi vai, ele entra no campo de batalha. Eu disse que Refaim era um lugar montanhoso, só tinha uma entrada e uma saída. Estava cercado. Para onde Davi fugiria? Não, o que restava era batalhar depois da resposta de Deus. A Bíblia diz que ele batalhou, venceu seus inimigos, e ele colocou o nome daquele lugar dizendo Baal Perazim, que significa Deus abriu o caminho. Tem gente que já entendeu. Para um lugar montanhoso, sem lugar para fugir, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr. E aí, para onde eu vou, pastor? Baal Perazim, Deus abriu o caminho. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: Deus vai abrir um caminho para você passar. Porque parece que você está sem saída. Só parece que está sem saída. Só parece que não. Eu acho que a perseverança que todo crente tinha que ter é não desistir. O inimigo, ele não desiste de perseguir você. Não. Observe o texto que nós lemos, vai dizer assim: e os filisteus. Tem muita gente que acha que não chove no mesmo lugar, né? Chove. E talvez Davi está achando que ia ficar tudo tranquilo, mas o inimigo vem fortalecido, cheio de força, de garra, e fecha o mesmo local, o mesmo lugar. Mas Davi, o que ele faz? Consulta o Senhor. O segredo do sucesso é consultar o Senhor. O segredo da vitória é consultar a Deus. Ele vai consultar a Deus.
ele desce novamente à fortaleza e ele faz as mesmas perguntas. E por muitas das vezes na nossa vida nós temos que fazer a mesma oração. Você vai ver que o contato e a intimidade de Davi com Deus é a mesma. Na diversidade continua sendo a mesma. E ele vai perguntar a Deus: Senhor, eu subirei, tu entregarás nas minhas mãos. E Davi está esperando um sim de Deus, porque por muitas das vezes nós queremos um sim. Nós queremos que Deus fale sim, Senhor, fala sim, eu preciso disso, fala um sim. Aí quando vem a resposta, vem, pastor, e sabe qual foi a resposta? Não. Está no texto. Mas Senhor, o inimigo me cercou e agora como é que eu vou vencer? Não. Como é que vai ser? Escuta somente as minhas orientações. Dessa vez você não vai entrar no campo de batalha. Dessa vez você não vai desembanhar a espada. Dessa vez você não vai brigar. Mas Senhor, o inimigo me cercou, como é que eu vou vencer? Deixa a espada no mesmo lugar. Mas como é que vai ser? Você vai cercar o seu inimigo. Para quê? Observar ele de longe. Você vai ficar olhando de longe. Aonde? Ainda atrás das amoreiras. Você fica só observando. Mas como é que vai ser? Filho, da primeira vez você lutou, desembanhou espada, foi cansativo, foi árduo. Agora eles se fortaleceram e você não vai aguentar. Fica só observando o que eu vou fazer. A primeira vez você lutou, mas agora a briga é minha. Agora vai ser preciso você lutar, não vai ser preciso você brigar. Agora a briga é minha. Como é que vai ser então? Pega o seu exército e fica observando seu inimigo de longe. Esconde atrás das amoreiras, porque haverá um estrondo. E sabe o que vai causar o estrondo? O vento. Um vento. E às vezes quando nós ouvimos falar de vento, nós assustamos, né? Vai passar um vento na igreja, todo mundo assusta. Vai passar um vento na minha casa, todo mundo assusta, porque o vento às vezes tira algumas coisas fora do lugar. Mas escuta isso, nem todo vento é o contrário. Tem vento que vem na nossa vida para nos abençoar. Tem alguns ventos da vida que vêm para nos fortalecer. Tem alguns ventos que vêm para nos favorecer. O Senhor está dizendo: fica atrás ali, porque vai haver um vento, e esse vento vai causar um barulho. O vento vai causar barulho. Que barulho é esse? Quando bateu o vento nos cachos das amoreiras, vai dar a entender que é um grande exército marchando. E quando os seus inimigos ouvirem, eles vão bater em retirada. Fala para o seu irmão assim: quando ouvir barulho não assusta não, porque é o nosso Deus colocando os inimigos para bater em retirada. É o Senhor dizendo: vaza, porque eu cheguei na área. Aleluia. Davi, ele vai seguir a orientação de Deus. Ele vai ficar ali atrás das amoreiras, pastor, observando os seus inimigos. Só que nem todo dia é dia de vento.
Só que quando é para nos fortalecer ou para nos favorecer, essa é a palavra certa, Deus vai inventar. Deus muda as estações só para nos fortalecer. Deus, Ele para a terra para nos abençoar. Ele muda algumas coisas só para nos abençoar, para nos dar vitória. Davi está ali esperando o vento, e talvez está até perguntando: Senhor, cadê esse vento? O inimigo continua no mesmo lugar. O inimigo está ali, pronto para me atacar. Cadê o vento? E vem um vento, pastor. Davi olha e diz: ah, Senhor, esse vento não vai derrubar meu inimigo. E vem outro. Aí Davi percebe que o sinal de Deus está chegando. Antes de fazer alguma coisa na nossa vida, Deus sempre vai dar um sinal para nós. Sempre vai dar um sinal. Deus nunca faz nada sem avisar. Não seja através de sonhos, de louvores, de pessoas. Deus sempre faz alguma coisa antes. E de repente vem um som, um estrondo, um vento forte que bateu nas amoreiras. Os cachos começaram a fazer barulho. O barulho ficou muito forte, e lá dentro do arraial dos filisteus, o comentário era dizendo: olha, vamos fugir, porque está vindo um grande exército aí. Eu posso escutar cavalos vindo, pessoas vindo, vamos fugir. E a Bíblia diz que os inimigos bateram em retirada, e quando Davi chegou lá, não sobrou um para contar a história. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai enviar um vento para assustar os seus inimigos, e quando você chegar lá, você vai ver que seus inimigos já bateram em retirada. Por isso Davi, ele diz: Ele é o Deus que cinge-me de força e que torna perfeitos os meus caminhos. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Aonde você vai, Ele vai. Aonde você entrar, Ele entra. Quem prepara o caminho para você é Ele. Quem prepara o caminho para você passar é Ele. Não abandona Cristo Jesus por nada. Não deixa Ele por nada. Nós sabemos que nós sonhamos, projetamos, criamos alguns caminhos e alguns lugares que nós queremos chegar. Nós sonhamos com aquele lugar, mas nem sempre é aquele lugar que Deus tem para nós. E sabemos nós que os caminhos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Não desceu o seu coração ainda o caminho que Deus preparou. Aquilo que Deus preparou para você é maior daquilo que você tem pensado ou imaginado. E às vezes nós queremos abandonar o nosso legado, aquilo que Deus nos designou para fazer, deixar o ministério, deixar a função e ir embora. Porque, como eu disse, todas as vezes que nós assumimos uma posição, os inimigos aparecem. Mas eu entendo que todas as vezes que os inimigos aparecem é porque nós estamos na posição certa. Porque o nosso Jesus vai dizer: por causa do meu nome, vós sereis perseguidos. Se você está sendo perseguido ou perseguida, é porque você está fazendo certo, carregando o nome de Jesus. Você coloca de pé no nome de Jesus? Olha para o seu irmão mais uma vez e diz assim: não assuste com o vento.
Ele está te favorecendo. Você podia aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aplaude Jesus.